Boa tarde novamente. Acho que agora a gente já pode começar, dar início à nossa live, que é a primeira live da nossa página, do nosso movimento. A gente vai falar sobre o veto do prefeito, que foi feito na semana passada, em relação ao nosso projeto de patrimônio hídrico e de biodiversidade do município. Geisa Gabriela, vou participar aqui da live, vou fazer alguns comentários. O Henrique pode se apresentar, depois o Décio. Boa tarde a todas e todos que nos seguem aqui nessa live. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Henrique Lazarotti, sou advogado popular aqui em Birité, na nossa região do Médio Paraopeba, e já há algum tempo eu venho me dedicando, somando esforços em diversas sociais aqui na nossa região, a luta pela terra, em São Joaquim de Bicas, a luta pela preservação do meio ambiente, Serra do Rola Moça, Serra dos Três Irmãos, também a situação das barragens, a gente tem Sarzedo, uma situação muito grave, e Brumadinho, como todos sabem, né, o crime socioambiental que a Vale praticou, todo o impacto que isso tem causado. Então, desde o início do ano passado, a gente vem se dedicando a esse tema específico da Instituição do Patrimônio Hídrico e da Biodiversidade aqui em Birité, tanto organizando a comunidade, a população desse tema, sensibilizando as pessoas da importância desse tema, e também junto ao poder público municipal, seja a Câmara de Vereadores e a Prefeitura Municipal de Ibirité. Então, eu fico honrado de estar participando aqui hoje desse debate, para a gente poder esclarecer um pouco o que o prefeito alega ao vetar o projeto de forma unânime pelos vereadores de Ibirité. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Décio Rodrigues, para quem não me conhece. Eu faço parte de um grupo de caminhada chamado Lobos da Serra e também trabalho com o pessoal aí do Movimento Serra Sempre Viva, né, que é um serviço voluntário, é um movimento, e a gente está nessa luta, conforme o Henrique disse aí, né. O nosso grupo de caminhada, Lobos da Serra, ele explora muito essa Serra do Rola Moça, tanto as trilhas quanto as cachoeiras, cavernas, e a gente tinha o hábito de levar crianças no alto da serra para que possa conhecer e conscientizar da gravidade, das coisas, o rumo que está se tomando esse Parque Estadual Serra do Rola Moça, né? A gente tem muito interesse em preservar isso aí, principalmente pela água que a gente tem, a ótima água que vem para Ibirité, abastece Ibirité, parte de Belo Horizonte, Grande BH, né? São vários mananciais, o lado de Ibirité e o lado de Casa Branca, a gente vai falar no decorrer dessa live, e é isso aí. Então, a gente está aqui por causa da questão da serra, né, a questão hídrica, e passar também os conflitos que estão ocorrendo nesta área de amortecimento e todo o Parque Estadual Serra do Rola Moça. Boa tarde. Décio, acho que você mesmo pode continuar, falar um pouco da importância da Serra do Rola Moça, dos mananciais, da questão hídrica que você observa, sempre fala muito, né, que os mananciais, eles produzem muita água que abastece a região metropolitana, abastece Ibirité. Aí você podia falar um pouco para a gente da importância da biodiversidade do Parque Estadual da Serra do Rola Moça? Sim. Esse Parque Estadual Serra do Rola Moça, só o manancial de Taboões aqui, ele capta por segundo 250 litros de água. Ou seja, são 20 milhões de litros, em média 20 milhões de litros de água por dia. Isso aí é uma quantidade muito boa de uma água excelente, né? Nós temos Tabuões, que abastece parte de Ibirité, Belo Horizonte e região metropolitana. Nós temos do outro lado dessa serra também, o de Casa Branca, que é o Morro do Cachorro, que abastece moradores e sitiantes de Casa Branca. É muita água, uma água excelente também. Logo na divisa de Ibirité com Sarzedo, nós temos a nascente Rio Capão da Serra. Esse aí, ele abastece tanto os moradores da região que não tem água tratada, né, porque é uma comunidade ali do Capão, quanto 400 agricultores que estão em torno desse rio Capão da Serra. Então, a gente pensa nessa questão hídrica dessa região, temos também Barreirinho, né, que muitos agricultores que estão atuando ali há muito tempo. Eu sou neto de agricultor,
filho de agricultor, fui agricultor na minha infância, eu acho muito importante a gente preservar essa atividade, porque a gente tem um alimento tão próximo aqui, de boa qualidade, essa questão hídrica. Com relação à serra, o empreendimento de caminhadas, a gente tem muitas trilhas. O lado de Ibirité, ele é um pouco menor, porque a gente está com a propriedades particulares encostada no pé da serra, que é a área de amortecimento, né? A gente tem a parte de cima, que é o parque, e do outro lado, nós temos também várias cachoeiras, né? A cachoeira que a gente tem do lado de Ibirité, ela está dentro de reserva, que é da Copasa, né? E tem uma outra quase do Capão. Temos também do lado de Casa Branca, que é a Cachoeira da Ostra, que é muito visitada. Temos outra cachoeira, a Cachoeira da Árvore, que é dentro da mineradora ali da MGB, né, que foi desativado. No ano passado tivemos uma luta e conseguimos barrar a MGB, a reativação da MGB, uma cachoeira sensacional. Temos a parte de ciclismo, que é a parte da Serra do Rola Moça, ela está com um projeto aí de expansão junto à Serra da Calçada. O Parque Estadual vai implementar a Serra da Calçada, vai ser um aglomerado só, um Parque Estadual, Serra do Rola Moça, com Serra da Calçada. A Serra da Calçada, a gente tem ali um forte, que ele é de 1720 a 1732, é um forte de moedas falsas. Esse forte ficou período de 12 anos explorando o ouro ali. Na verdade, ele pegava, o pessoal, era um português e um brasileiro, que comprava o ouro da região, toda a região, e burlava a coroa portuguesa. Levava ele para ali, e eles não pagavam o quinto. Eles pagavam um pouco menos as pessoas que faziam essa intermediação. Então, eles não pagavam a coroa, que era o quinto. Então, era um forte clandestino, muita história que existe ali, com túneis, cachoeiras do lado de baixo, que é a Cachoeira do Poço Encantado. Geisa teve a oportunidade de conhecer lá com o marido dela, um lugar maravilhoso. Tem muitas ruínas ali, pinturas rupestres, é muita coisa bacana. Então, é um parque que tem que se preservar, porque a atividade física ali é muito importante, tanto para ciclista quanto caminhada, escaladas, tem muita coisa boa nessa questão. Então, nós falamos aí da questão da água e da exploração do ecoturismo, né? E agora podemos falar dos agricultores. Os agricultores no entorno da Serra do Rola Moça, que é a área de amortecimento, eles são muito prejudicados pela expansão imobiliária que está chegando na serra e está empurrando os agricultores para cima. Então, quanto menos espaço, e com isso eles estão perdendo muita água. É interessante a gente preservar, divulgar esse trabalho dos agricultores, né? Abraçar essa causa junto com o sindicato, para que a gente possa fortalecer essa área de amortecimento e trazê-los para junto do movimento, junto da sociedade, porque é de interesse popular que permaneça com as hortas, permaneça com todos os aquíferos que a gente tem nessa região, o aquífero aqui, né? E também os mananciais, para que a gente possa ter um futuro melhor para as crianças que hoje estão aí. Seja isso. Obrigado, Décio. A gente percebe que a Serra do Rola Moça, ela tem um aspecto cultural também muito forte, que você falou aí da questão do forte, que tem um histórico, né? A questão da água, em tempos de pandemia, eu vou até ressaltar aqui, uma das principais formas de prevenção é lavar as mãos. Então, qual foi o argumento, que tipo de atitude foi essa do prefeito inventar um projeto que preserva os nossos mananciais, a nossa água? Então, assim, nessa época a gente vê o quão importante e fundamental é a água, né? A água é primordial para a vida. E nesses momentos, então, aí que a gente vê a importância mesmo. O Henrique é advogado popular e ele vai falar um pouco da gente desse veto, então, qual foi os respaldos jurídicos, né? Se teve algum respaldo, se teve algum fundamento, né, jurídico, nesse veto que ocorreu na semana passada. E o Henrique vai explicar um pouco mais para a gente. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu vou centrar o meu comentário aqui, os meus comentários, em dois mencionados no veto do Poder Executivo. Para simplificar um pouco, porque senão o comentário poderia se alongar demais e não tem como, vamos dizer assim, explorar todos os assuntos nessa live. Mas, brevemente, antes de iniciar esse comentário, dizer o seguinte, porque faz parte da resposta, dizer que nós chegamos até a aprovação dessa lei de forma unânime na Câmara Municipal de Ibirité,
após mais um de organização popular, de discussão com a população, realização de reuniões públicas, vamos dizer, reuniões técnicas com o setor da Procuradoria da Câmara Municipal de Ibirité, reuniões com os vereadores, com o próprio prefeito de Ibirité, das quais participaram, por exemplo, o secretário de Meio Ambiente, representante do Conselho Municipal do Patrimônio, né? Então, isso que nós estamos lamentando que está tendo agora é uma afronta, não somente à autonomia do Poder Legislativo no município, que se debruçou sobre esse assunto de uma forma muito séria e cuidadosa, mas também a toda a ação de Ibirité que participou ativamente desse processo, e, estranhamente, a prefeitura, de uma forma desleal, o Poder Executivo, de uma forma desleal, deixa para os 45 do segundo tempo, em meio à pandemia do coronavírus, em que todos estamos recolhidos, para apresentar total ao projeto. Quer dizer, na opinião do município, do Poder Executivo, nada se aproveita nesse projeto. É um projeto, digamos, diga-se de passagem, um projeto que tem 3 artigos, né? Então, ele tem um conteúdo, assim, vamos dizer, normativo bem singelo, né? E que não se justifica, porque o Poder Executivo participou o tempo todo desse processo, né? De forma direta ou indireta. Mas dizer o seguinte, basicamente, o veto do prefeito, total do prefeito William Parreira, né? Ele se centra em 2 aspectos. O primeiro, ele argumenta de uma forma, na minha opinião, assim, superficial, que não há competência legislativa do município de Ibirité para tratar da declaração de patrimônio, seja o patrimônio ambiental, artístico, cultural, paisagístico, ecológico, etc. Então, eles dizem, o veto diz que o município, o que é um ente da federação, tem a competência de tipo administrativo em relação à proteção do patrimônio, né? Na realidade, esse é um argumento falacioso, porque a Constituição, ela tem um sistema, não digo complexo, mas assim, com uma certa articulação, ela tem um sistema de repartição das competências, que nós podemos, assim, de uma forma assim, dizer que se reconhece, para o exercício de funções de governo se reconhece as competências de tipo administrativo, né, e as competências de tipo legislativo, né. Então, quando trata das competências, quando trata do patrimônio, da preservação e da proteção do patrimônio, a Constituição é muito clara, ela reserva competências de tipo administrativo, né, que são, vamos dizer assim, atos na proteção daquele bem, né, mas ela também prevê a competência legislativa também como uma das formas de proteção e preservação ao patrimônio. Então, a Constituição é muito clara, no artigo 24, quando ela trata da competência legislativa concorrente entre a União e os Estados, ela lista lá de forma muito clara a preservação e proteção dos diversos tipos de patrimônio por meio de lei, né? E aí, combinando isso com o artigo 30 da Constituição, que trata especificamente da competência dos municípios, e aí a gente pode trazer o inciso 1º do artigo 30, que fala do interesse local, né? E a competência supletiva do ente federado município na competências legislativas tanto do Estado quanto da União, deixa claro que o município tem, sim, competência legislativa para preservar e proteger o patrimônio e o meio ambiente, né? Então, esse argumento de que o município, de que a proteção e preservação do patrimônio é um objeto unicamente de uma competência administrativa do município, ele não se sustenta no texto constitucional. Não se sustenta
da lei orgânica do município, que é muito harmônico com o direito constitucional, praticamente repetindo isso que eu acabei de explicar. Então, não resta nenhuma dúvida que o Unité tem tanto competência administrativa quanto legislativa para poder preservar e proteger o seu patrimônio. Então, esse ponto, não resta dúvida. A lei que se utiliza no que, ao fazer referência a poder público, a Constituição teria reservado essa competência para o Executivo. Mas, assim, existem inúmeros dados nos diversos tribunais aí dos estados da federação, existem diversos pareceres de comissões de Constituição e Justiça que já analisaram projetos similares a esse, tanto em câmaras municipais, quanto em assembleias legislativas, ou até mesmo na Câmara dos Deputados do Senado Federal, inúmeros pareceres e decisões judiciais de primeiro e segundo grau que desmontam essa afirmação. Por poder público, não se pode tomar, não se pode se resumir a poder executivo. A Câmara Municipal também tem que ser, o poder legislativo também tem que ser considerado poder público para fins de proteção do patrimônio. E, além disso, a Constituição e a lei orgânica, elas dizem que também cabe, essa correspondência também é estendida à sociedade civil. Então, até mesmo vamos dizer assim, uma lei de iniciativa popular nesse tema poderia ser aceita, sem maldade. Então, são argumentos que não se sustentam, né? Com uma rápida análise assim, do texto constitucional, da lei orgânica municipal e dos pareceres que eu mencionei, também de julgamentos e tudo mais. Além disso, eles dizem o seguinte, que caberia se superar dessa fase, essa discussão, se o município tem ou não tem competência legislativa, que de qualquer forma caberia ao chefe do Poder Executivo iniciar esse tipo de projeto de lei. Porém, a lei orgânica do município, ela tem da competência privativa do chefe do Poder Executivo, e ela não aborda em nenhum momento esse tipo de matéria, né? A iniciativa privativa do Poder Executivo no município se reserva a outras questões, como criação de cargos de serviços públicos, outros temas, né, que nada tem a ver com a preservação e a proteção do patrimônio. Isso, usou-se um argumento dizendo que esse tipo de matéria, da forma como ela foi tratada pela Câmara e aprovada pela Câmara, ela teria alterado a lei, ela teria alterado uma lei complementar, que é o Plano Diretor do município, uma lei aprovada em 1999. Isso é outra afirmação, porque em nenhum momento a lei altera o Plano Diretor. Simplesmente houve, se referência uma área que já havia sido delimitada no Plano Diretor, né? Então, do ponto de vista das coordenadas de referenciamento, georreferenciamento, né? Simplesmente é isso que aconteceu. E, de qualquer forma, uma área não tem onde terá uma lei complementar. Então, esse argumento é risível, assim. E, por final, um outro elemento que eles apresentam, que eu acho que é válido citar, não sei se de forma intencional ou não, mas o veto, ele tenta provocar uma discussão dizendo que esse projeto de lei, ele institui no município alguma forma, e o veto não diz qual, alguma forma de unidade de conservação. Isso é absurdo, né? Na realidade, as unidades de conservação são instrumentos que estão previstos lá na Lei Federal do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, de forma expressa, quais essas unidades, né? E todas elas pressupõem um nível de complexidade que nós não temos nessa lei. Essa lei, ela não constitui um conselho, ela não prevê a existência de um consultivo,
ela não prevê a existência de uma unidade gestora, ela não trata nada, em nenhum momento, sobre nenhum tipo de restrição à propriedade ou algum tipo de forma de apropriação, nada disso. O veto tenta confundir, dizendo que se trata de um tombamento. Quer dizer, são informações totalmente desconexas, assim, custa acreditar que foi feita de forma séria. Para mim, se trata simplesmente de uma tentativa de tentar remover os vereadores dessa intenção que eles já manifestaram de forma unânime. Eu acho que talvez tenha aí por parte do prefeito William Parreira algum compromisso que ele não possa ou não revelar com a retomada das atividades da mineração Santa Paulina, e usa de forma leviana argumentos que não são válidos, não tem nada a ver uma coisa com outra. O nosso projeto é um projeto que visa incentivar uma série de práticas. Turismo ecológico, comunitária, ele visa incentivar a agricultura familiar. Quer dizer, está muito mais no campo de estímulo e de favorecimento a atividades sustentáveis e com a questão das nascentes, a preservação das nascentes e tal, do que com algum tipo de tombamento ou coisa desse tipo. Então, eu reputo que esse veto é um veto que não tem fundamento jurídico, é um veto que tem objetivo, na minha opinião, inconfessável. Eu acredito que está fazendo um papel que não se coaduna com o interesse público da população de Ibirité e da região metropolitana de Belo Horizonte. Por esse motivo, temos que protestar, nós temos que levar o nosso descontentamento, nosso descontentamento com esse veto para a Câmara dos Vereadores e exigir que a Câmara dos Vereadores cumpra o compromisso que ela já fez com a sociedade, com a comunidade de Ibirité. É aquele de salvar, de proteger os mananciais, o patrimônio, a riqueza que nós temos naquela região da cidade, e que nada mais é do que um cumprimento, né, a lei nacional da política dos recursos hídricos, né? Nós sabemos que, desde então, quando essa lei foi editada, nós temos cada vez mais, foi reconhecido cada vez mais a Política Nacional dos Recursos Hídricos, desculpa. Foi reconhecido cada vez mais a atitude desse bem, que é a água, né? Trata-se, no caso da Câmara Municipal de Ibirité, no exercício de uma competência regularmente estabelecida na Constituição e na lei orgânica do município, mas destinado, assim, vamos dizer assim, garantir a segurança hídrica do nosso povo, da nossa região, não só de Ibirité, da nossa região. Então, a Câmara exerce essa prerrogativa constitucional de forma totalmente adequada, correta, todos os trâmites foram cumpridos, e nos surpreende muito que o Poder Executivo, com esse tipo de argumentação rasa, maliciosa, tente derrubar um projeto que foi resultado de ampla participação popular, de ampla adesão dos vereadores. Então, nesse sentido é que fica meu protesto, e a gente gostaria de levar essa indignação para todo o povo de Ibirité, possa, agora, nesse prazo que a Câmara tem, derrubar o veto do prefeito e fazer valer a soberania do nosso município. É isso aí, Henrique. Obrigada pelas considerações. E o pessoal está comentando aqui. Jade Silva falou que o veto do prefeito foi um grande absurdo. O Felipe Bistener estava perguntando aqui quais medidas. Só um momento. Quais medidas que poderiam ser tomadas, mas parece que você já respondeu para ele. O Marcos está falando aqui que acha que o prefeito, ele aproveitou que está todo mundo de quarentena e vetou um projeto, pensando que não ia ter reação, né, do povo. Aí o Frei Gilvanda, ele está falando que se o prefeito de Ibirité vetou o projeto de lei criando o patrimônio hídrico e da biodiversidade do município, é porque ele está
do lado da mineradora Santa Paulina, que é acabar com a água, deixar o povo sem água, e não está representando bem o povo. Esse veto precisa ser derrubado pela Câmara, que é isso que você falou, né? A Câmara de Vereadores, ela precisa de derrubar esse veto. O Marcos Andrade está falando que o veto foi irresponsabilidade sem tamanho do prefeito. O Felipe Bistênio, eu acho que você respondeu ele, né? Ele está falando que foi ótimo, agradecer por explicação. A Andréia Reis está falando que é jogada política no ano eleitoral. Vocês acham isso? Podem falar, pode dar opinião. Oi, Ah, acho. acha? Acho sim. Inclusive, eu já só completando aí, Sim. a gente tem que frisar também, né, o Henrique, que esta decisão do prefeito ele poderia muito bem ter derrubado aquela questão daquela declaração de conformidade, né, da mineradora, porque foi uma declaração dada pelo Pinheirinho. Você pode levantar essa bola aí também, porque é muito importante a gente frisar, porque ele não derrubou aquela questão da mineradora. Não é porque é uma declaração que ele deu, é uma anterior. Então, ele poderia muito bem ter derrubado. Por isso que eu vejo que é uma questão política isso aí. Eu acredito que o prefeito, pela forma como ele conduziu esse processo, porque ele participou disso, o Poder Executivo participou de uma forma ou de outra de todas as fases desse processo. Quando o prefeito se viu de mais de 600 pessoas no teatro, o que foi que ele disse? Ele disse o seguinte: a Câmara dos Vereadores aprovar legislação, leis que me deem o subsídio para poder dificultar ou impedir que essa atividade seja retomada na Serra do Rola Moça e prejudique esse patrimônio hídrico que nós temos aqui, eu farei dessa forma, eu sancionarei a lei. Isso foi um compromisso que ele assumiu de uma forma, né, de cidadãos de Ibirité. Então, assim... De centenas de pessoas, desculpa interromper, porque isso foi absurdo. De centenas de pessoas, de todos os vereadores do município, ou seja, os vereadores estavam lá, ouviram o prefeito dizer isso, né, todos eles, ouviram o prefeito dizer isso, se abriram para a comunidade, né, aceitaram esse debate franco com a comunidade, construímos um projeto de lei que nada mais tem do que três artigos, né, e nesse momento não faltou oportunidade, veja bem, não faltou oportunidade para o município dizer, olha, gente, tem um problema aqui, vamos refazer de outra... O Poder Executivo, vamos fazer de outra forma, vamos corrigir isso. Ele acompanhou todo o processo, como eu disse antes, nas diversas fases. Então, por exemplo, me recordo que na fase da Comissão de Constituição e Justiça, em que o projeto foi examinado na Comissão de Justiça da Câmara dos Vereadores, estiveram presentes lá o secretário municipal de Meio e um representante do Conselho Municipal do Patrimônio. E ambos corroboraram com os fundamentos do nosso projeto, dizendo que eles eram muito importantes, sim, que tinham um apoio tanto do meio ambiente quanto do patrimônio, do Poder Executivo. E esse projeto passa pela Comissão de Meio Ambiente, vai à plenária, aprovado de forma unânime. O prefeito teve, nesse período aí, acho que quase 30 dias, contando os dias úteis e festivos, ele teve quase 30 dias, e ele deixa para o último dia para apresentar o veto. Né? E aí vem um veto, como eu disse antes, um veto recheado de alegações jurídicas que são, vamos dizer assim, aceitáveis, mas num debate muito superficial, né? Quer dizer, tomar poder público como sinônimo de poder executivo é um argumento muito simples, né? Eu relacionei, encaminhei para a Procuradoria do município uma série de argumentos, de decisões judiciais no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais, que mostram que poder público jamais pode ser sinônimo de poder executivo. São argumentos assim que realmente não merecem o respeito, assim, sabe? Francamente, assim, eu esperava mais da Procuradoria-Geral do município, do próprio prefeito,
E só para citar uma parte do que eu tinha dito antes, o Geis e Décio, e demais que estão nos seguindo. A Prefeitura, a Câmara dos Vereadores, em tempo recente, agora, nos anos de 2018, 2017, aprovou legislação vamos dizer assim, com nível de restrição e de imposição que o nosso projeto não tem nenhum, e a Câmara aprovou, o prefeito vetou, né? Então, posso citar, por exemplo, o Parque Urbano do Novo Horizonte, né, que foi aprovado, é uma lei, foi aprovado, foi sancionado pelo prefeito, né? Existe um outro projeto de lei na questão da conservação ambiental, Residencial Palmeiras, que tem uma série de elementos, vamos dizer assim, de restrição do uso e tal, muito mais significativos, e foi aprovado na Câmara e foi sancionado pelo prefeito. Então, assim, são leis recentes, não estou falando de leis de outra legislatura, de administração, estou falando dessa administração, dessa legislatura. Como modificar o entendimento assim? Eu acho que a Câmara também precisa responder isso, porque até agora acho que são 7 dias já que o prefeito veto, e até agora ninguém disse nada. Nós não ouvimos nenhum dos 15 vereadores dizer nada. Olha, o prefeito vetou, mas a Câmara vai colocar no seu cronograma de atividades desse mês uma reunião extraordinária ou ordinária em que vai ser pautado do prefeito. Nós estamos esperando o presidente Daniel Belmiro, os demais vereadores, que nos posem sobre quais são as atitudes que vão ser tomadas. Né? É importante dizer isso. Principalmente pelo aquilo que você está dizendo, Gê. Se foi uma decisão embasada por motivação política, eu confesso que consigo, com dificuldade, entender como é que o prefeito, no ano eleitoral, consegue ir contra da maior parte da população. A aprovação desse tipo de projeto assim, é enorme, né? O popular em torno desse tipo de projeto é enorme. Então, eu não consigo entender como é que ele, olhando para uma Câmara de Vereadores de 15 vereadores, todos aprovaram o projeto, e ele acha que esse projeto, o veto a esse projeto, pode favorecê-lo eleitoralmente. Para mim, tem sim um interesse político, mas não no reconhecimento por parte da população, e sim no reconhecimento por parte da mineração. Talvez ele tenha algum tipo de compromisso, a gente não sabe. Mas é o que parece totalmente estranho, unilateral, absurdo essa decisão do prefeito. Né? Então é isso. Pois é, aí continuando aqui lendo os comentários, a Marília Fidelis, ela falou que segue governando apenas para atender os interesses do capital. E aí, lendo o comentário dela, a gente lembra que Ibirité tem uma série de problemas com o uso do solo. Recentemente teve enchente, né, em Ibirité, foi manchete de jornais, passou no Jornal Nacional, no Fantástico, são problemas, assim, da cidade de estruturação. Então, projetos como esse de patrimônio hídrico, que tem, né, o objetivo de preservar as nossas áreas, que não tem, que impossibilita essa expansão urbana desordenada, contribui para a organização da cidade, sabe? E aí eu não vejo o que ele perde, sabe, sancionando um projeto desse. Assim, eu não sei o que ele perde, até respondendo um pouco da pergunta que o Bistene fez aqui, logo embaixo, aqui que eu vou ler também. Bistene, eu não sei, assim, sinceramente, um veto é absurdo, porque eu não sei o que ele perde, sabe, sancionando o projeto. É a nossa água, a água para a vida, para lavar, para viver, sabe? Então, eu não entendi realmente esse veto, sendo que o executivo, ele foi chamado várias vezes, né, para contribuir na dissertação desse projeto, para somar junto ao projeto, porque o prefeito, igual o Henrique já falou, diante de centenas de pessoas em audiência pública, ele falou que ia sancionar, era só a Câmara mandar para ele, né? Então, eu realmente fico perplexa mesmo, porque meio que ele está fazendo uma deseleição dele, assim. Essa palavra eu acho que não existe, mas parece que ele não quer ser eleito. Totalmente impopular, assim. Aí o Frei Gilvanda, ele cita aqui que lá em Muriaé e outros municípios, né, já criou territórios como patrimônio hídrico da biodiversidade, que visa garantir a preservação dos mananciais e frear a ganância das mineradoras.
que, como dragões do Apocalipse, vão devastando tudo, porque o prefeito de Ibirité vetou a PL que cria, né, esse patrimônio hídrico e da biodiversidade aqui no município. Esse veto, aí o Frei Gilvando, ele continua falando que esse veto é absurdo, não tem pé nem cabeça, é covardia, precisa ser derrubado pelos vereadores. Aí o Marcos Barbosa, ele falando assim, que o que corta o coração dele é passarmos por uma tragédia imensa no começo do ano, por consequência da expansão urbana desordenada, que é isso que eu citei agora, das questões das enchentes, de pessoas que morreram por falta de planejamento e falta de cuidado com o meio ambiente, sem política de habitação, e agora querem repetir os erros parecidos com a área próxima à Serra do Rola Moça. É bem isso que eu falei também, né? Que eu terminei de falar aqui. Jade Silva está falando aqui que queremos Ibirité território livre de mineração. A gente também quer, né? É o que o nosso movimento quer, porque a mineração, o minério, o pó do minério, ela traz uma série de problemas para a saúde. Nessa época de pandemia, há vários estudos que mostram que o pó do minério, ele pode ser um vetor e carregar micro-organismos, como, por exemplo, até o vírus. Ou seja, ele pode servir de transporte, né? O pó, a poeira do minério, pode servir de transporte para o vírus. Além de outras doenças respiratórias que o pó do minério pode causar. Lá em Sarzedo, o pessoal já, bem aqui, né, do lado de Ibirité, nossos irmãos aqui do lado, já enfrentam um problema muito grande com isso, né, Henrique? Que o pessoal reportagem, já foi lá, já mostrou o sofrimento da população. Você quer comentar sobre isso? Dizer que a exploração minerária, né, ela traz uma série de impactos, né, quanto à questão da utilização abusiva do recurso hídrico, né, mas também atinge a população, porque às vezes a gente imagina que os problemas decorrentes da exploração minerária estão resumidos ao contexto rural, né, onde que, na realidade, não é assim, né, em Sarzedo a gente tem um caso bem claro disso, porque o terminal de embarque de minério, ele fica no centro da cidade. Então, entre o terminal e a mina, existe, por exemplo, Brasília, né, que é mais populoso de Sarzedo, que é atingido duramente por esse minério que circula pelas vias e pelo ar ali da região durante 24 horas por dia, né, porque o trânsito não para nem um minuto, né. Então, além de outros transtornos que causa com trânsito, acidente e barulho, né, do transporte pelo caminhão. Então, tem uma série de questões, né, e certamente até pode escolher outro rumo, né. Claro que, inclusive, nós discutimos isso com os vereadores e com o prefeito, em diversos momentos. Esse primeiro projeto, que a população saiba, que é o projeto de patrimônio hídrico e da biodiversidade de Ibirité, ele é um projeto que tem uma finalidade diferente de dizer, não, no veto aí o prefeito diz o seguinte, que vai provocar gastos para o Poder Executivo no momento da pandemia. Olha, se alguém quiser ler o projeto, está disponível no site da Câmara, são três artigos. Se alguém encontrar lá alguma descrição de alguma atividade que vai importar em prejuízo, em custos para o Poder Executivo, eu assim, vou ficar surpreso, porque não tem nada, né? O projeto, ele é um projeto que visa estimular, facilitar, favorecer uma série de práticas condizentes e compatíveis com a sustentabilidade que aquela região, área da cidade merece, né? Então, dizer assim, esse projeto está significando um problema para o município num momento grave, é de uma desonestidade muito grande. Eu fico assim impressionado, porque veja bem, o prefeito poderia dizer assim, olha, eu não veto eu vou vetar esse projeto porque eu acho que ele é inoportuno. Ele poderia dizer isso. Seria um argumento tão fraco que ele utilizou, mas seria mais honesto.
poderia olha, esse projeto não é bom para a cidade porque eu acho que tem que ter mineração. Ele poderia dizer isso. Mas não se debruçar, perder o tempo nosso, dos vereadores, assim, francamente, assim, não tem nenhum sentido que eles fizeram, né? Dentro daquilo que a gente imagina que é a lógica, né? Agora, pode ser que tenha alguma coisa por baixo do pano. Eu acho, e queria dizer isso assim, em alto e bom, para mim, o prefeito de Parreira, ele se declarou um inimigo do meio ambiente. Não tem outra questão. Esse é um projeto, não estamos falando aqui de um projeto que vai causar uma revolução dentro da cidade. Espera aí, vamos, né? O prefeito, eu acho que mostrou a sua verdadeira face. O prefeito William Parreira, e olha que prefeitos que já passaram pela Câmara não tiveram essa coragem, vamos dizer assim, a coragem do, vamos dizer assim, mostrou o que ele é. Assim. Ele se mostrou como um inimigo do meio ambiente, da saúde pública, da vida, porque quando ele faz esse tipo de ação, é uma ação assim que não colabora vamos dizer assim, com o exercício da democracia, né? Então eu acho que é o seguinte, o prefeito William Parreira perdeu uma grande oportunidade de praticar um gesto, além de inteligência, que ele demonstrou que ele não, porque é como você estava frisando antes. Como é que no ano eleitoral o prefeito vai 15 vereadores? Dos 15. Não é que estamos falando que ele foi contra 2 ou 3, ele foi contra 15, ele foi contra a Câmara dos Vereadores. Então, isso, veja bem, o direito de veto, a prerrogativa de vetar um projeto de lei, é uma prerrogativa que está prevista na Constituição, mas ela não pode ser exercida de forma abusiva, desleal, desonesta. E o prefeito de Ibirité fez isso, com os vereadores e conosco, né? Então, ele precisa sim ser derrotado na Câmara dos Vereadores, a Câmara dos Vereadores reafirmar sua autonomia em relação ao Poder Executivo. Eu sei que aqui em Ibirité tem um costume que remonta aí ao período ditatorial. Nas reuniões da Câmara fica sempre presente um representante do Poder Executivo, normalmente secretário de governo ou procurador-geral do município, né? Isso não acontece no Poder Legislativo de outros municípios, isso não acontece no Poder Estadual, Federal, mas aqui em Ibirité acontece. O procurador-geral do município esteve durante a votação do projeto e não utilizou da palavra. Ainda que eu ache isso uma coisa esdrúxula, ele está... Quer dizer, se o Poder Executivo tivesse de boa fé, podia ter sinalizado, olha, nós temos uma contrariedade a essa questão aqui, vamos retirar o projeto de pauta e vamos rediscutir esse ponto. Não. Fica muito claro o objetivo do prefeito. Então, nós queremos aqui, em alto bom som, para a Câmara Municipal de Ibirité, aos vereadores de Ibirité, aos 14 vereadores e a vereadora de Ibirité. Nós queremos, assim, que a Câmara imediatamente dê uma resposta para a sociedade de Ibirité e diga que ela é autônoma em relação ao Poder Executivo. Não se trata de um veto embasado, com argumentos muito, muito fortes. Olha, realmente nós cometemos um erro. Não, nada disso. É um veto com argumentos muito frágeis, né? Então, é preciso que se trate dessa questão. O prefeito tem, sim, a prerrogativa de vetar, mas não pode abusar desse poder. Então, a gente queria chamar aqui, convocar a Câmara de Vereadores de Ibirité, em nome do presidente Daniel Belmiro, que foi tão sensível, tão responsável até esse momento. Inclusive, o projeto é de autoria do presidente da Câmara, do vereador Daniel Belmiro. Então, nós queremos convidá-lo, convocá-lo, para que dê uma resposta ao prefeito. Não é possível que o prefeito tente colocar a Câmara de Ibirité a seu... Não é assim que foi previsto na nossa Carta Política na Constituição Federal. Então, estamos aguardando uma resposta, sim, do Poder Municipal. Isso aí. Ô, Décio, o Felipe Bistelli está perguntando aqui, né, qual que é o seu posicionamento sobre essa insanidade do Executivo Municipal. Está perguntando o meu posicionamento e o seu. Como eu já falei, aí vou deixar para você responder. Certo. No meu ponto de vista, ela é um inimigo mesmo do meio ambiente, né?
fazendo seguidamente crimes ambientais, promovendo e autorizando. A gente tem, o pessoal me conhece aqui em Ibirité, geralmente na área central, eu sou um colhedor de semente, planto mudas. Eu pego a semente, planto, espero a árvore crescer e planto. Só que a gente plantou várias aqui em Ibirité e foram cortadas, principalmente a última, aquela ali na Mauro Nunes, eles cortaram várias mudas de árvore que a gente plantou, já estava com mais de 1 metro, 1,5 metro de altura. Por quê? Porque veio da prefeitura, dizem que tem um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, né, dado a uma empresa para que se instale um estacionamento naquela área, que é um parque municipal, já foi votado há muito tempo na Câmara, 96, é um parque municipal, onde eles pegaram uma parte, deu para essa empresa fazer um estacionamento, esse estacionamento está menos de 10 metros da rua até o córrego, está menos de 10 metros, e fizeram estacionamento ali, né? Primeiro crime. Outro, o decreto que ele soltou para poder fazer uma estrada que liga nada a lugar nenhum, né? Que a gente vê que é para favorecer a mineradora. Então, ele está totalmente ligado à mineradora. O meu ponto de vista é esse. Ele está ligado à mineradora e não tem como negar, né? Porque ele solta um decreto de melhoria no anexo 1, anexo 4, melhoria da estrada Santa Paulina. E ele alega antes que não tem conhecimento dessa estrada, desse trecho. Ele não sabia desse trecho. Depois solta, fala que é melhoria da estrada Santa Paulina. Usar recurso público, nosso dinheiro, para melhorar um trecho de uma estrada particular, numa área que não foi autorizada pelo parque, não tem conhecimento nenhum. Produção, não sei se minério não produz, extrai, né? É extração. Eles têm que assimilar bem que existe a captação da Copasa, né? Que a natureza oferece, existe a produção dos agricultores que produzem, cuidam da terra, existe a extração, porque minério não se planta, minério só extrai. Você tira, acabou. É o fato que você tem uma serra que ela capta toda a água de chuva e armazena aquelas enormes caixas d'água que existem debaixo dessa serra. A gente mora aqui, a gente não vê enxurrada descendo aquela serra. Então, ela abastece toda a serra e no decorrer do ano ela vai secando e jorrando aquelas águas pelas nascentes e descendo os rios, onde vai ser os mananciais que a gente utilizaram durante todo o ano. Mas se você utiliza um minerador e tira aquela serra daquela parte ali, torna-se plano, choveu, tem água. Acabou a chuva, acabou a água. Então, no meu ponto de vista, o prefeito é traidor da população, porque vem com o intuito de uma coisa e não assume. Assume uma coisa no teatro, né, que foi no dia 25 de março de 2018, que foi a audiência pública, assumiu e não cumpriu, né, o que o Henrique acabou de falar, que o que a Câmara fizesse, ele queria sancionar. Não sancionou, ou seja, no mínimo duvidoso a ligação entre prefeitura e mineradora, tá? Meu parecer é este. 2019, foi ano passado mesmo, bem recente. Só falar aqui que lá no decreto da estrada, que o Décio acabou de falar, estava escrito que seria para escoamento de produção, só que como o Décio ressaltou, produção de quê, né? Não é para ajudar os agricultores, não é. Aí a Kátia Lazzarotti, ela está falando aqui, o meio ambiente em Ibirité foi muito prejudicado nos governos anteriores, e agora com esse veto mostra ao povo da cidade que nada mudou. Aí o Frei Gilvando, ele está falando, né, para a gente que esse veto do prefeito, do William Parreira, desrespeita o meio ambiente, desrespeita o povo, desrespeita as próximas gerações, a CNBB e o Papa Francisco. E também, né, o bispo Dom Vicente, ele esteve aqui em Ibirité, foi lá na Serra do Rola-Moça com a gente, foi uma pessoa, assim, muito prestativa, auxiliou nesse processo, foi lá na Câmara, conversou com os vereadores, foi uma pessoa, assim, maravilhosa nesse processo. Ele está falando aqui que o bispo, né, Dom Vicente, esteve conosco em Ibirité um dia inteiro na luta pela criação desse patrimônio hídrico. Dom Vicente é da Comissão de Ecologia Integral e Mineração da CNBB. E o Papa Francisco lançou em 2015 a encíclica Louvado Sejas na luta por justiça socioambiental. Então, assim, o prefeito que se diz tanto, né, a favor da vida, veta um projeto desse. É realmente um desrespeito, é muito contraditório. O Anderson Mourão está dando aqui boa tarde. Jade Silva comentou que a procuradoria da prefeitura é muito ruim.
É incompetência ou maldade? Não, incompetência e maldade que ela está falando. Estão em concluio com a mineradora. Ela está falando que pode estar aliado com a mineradora. Está perguntando, né? Pode estar aliado com a mineradora. Temos que investigar isso. O Frei Gilvando, ele comenta aqui de novo que o prefeito perderá o apoio econômico da mineradora, o prefeito perderá o apoio econômico da mineradora se repensar e voltar atrás. Ele ganhará crédito junto ao povo de Birité. Ou seja, ele tem muito mais a ganhar se aliar ao povo. Deixa eu ver aqui, o Frei também comentando aqui novamente, está sendo falado do veto que do prefeito de Birité fez o PL que cria o patrimônio hídrico da biodiversidade para preservar o manancial de abastecimento público, o manancial de Taboões, que fica do lado do buraco onde tem lá a cava da Santa Paulina. Gente, é do lado. Tipo, do lado. Vai, com certeza, influenciar na captação do manancial, que a mineração influencia no lençol freático que abastece os mananciais. Né, Décio? Sim, Geisa, você muito... Seu som está desativado, Décio. Aí agora. Aí. Isso aí. Essa mineração, ela tem 2 poços artesianos, que é para jogar água na segunda peneira. Ela está a menos de 150 metros da nascente do rio Capão da Serra, que abastece, como eu disse no início, 400 famílias de agricultores, né? Ela está na divisa da Mata da Copasa, onde é a captação de Taboões, que é 20 milhões de litros d'água por dia. Com certeza vai afetar. Mas eles vão minerar seco, isso não existe. Porque quando eles vão minerar, eles têm que fazer pequenos diques para conter aquela água de chuva. Porque se você tirar o minério, tirar aquela canga, que é a vegetação, e que segura a água, e deixar plano, vai ficar aquele pó, aquilo vai correr para o rio, para os riachos, e vai assorear os rios, certo? Então eles têm que fazer pequenos diques para segurar aquela nata, aquele pó, aquela água suja, e que a água saia pela lateral de forma mais limpa, né? Pelo menos aparentemente. Então, esses diques, com o tempo, eles vão aumentando. É o que aconteceu com as barragens lá em Brumadinho, que estourou esse crime, porque eles fazem um dique, depois vão aumentando, porque encheu o pão mais. É o caso da Itaminas, né? Que eles não sabem se a barragem é jusante, é montante, se é linha de centro. Então, é muito perigoso. Essa questão de mineradora, falar vai minerar seco, gente, não pode. Esse parque é o 3º maior parque dentro de região metropolitana, de área urbana, né? De área urbana. Então, se a gente deixar, ele que capta água para Ibirité, Grande BH. Se a gente deixar a mineradora entrar aqui, essa pelo menos, o que vai acontecer? Vai ser o efeito cascata. Porque antes da Santa Paulina, tem a MGB. Quem vai para Casa Branca vê todos os morões brancos com a sigla MGB. É tudo dela. Então, se deixar a Santa Paulina entrar, rapidinho a MGB entra também. Então, a gente vai acabar com a água, acabar com tudo isso aí, vai ficar futuras gerações vão sofrer muito, né? A gente está tentando amenizar o sofrimento futuro. Pois é. Aí o Marcos está comentando aqui que o prefeito parece estar perdido na administração da cidade. Primeiro ele dizia que era a favor da mineração, depois ele disse que era contra se tivesse um projeto contra a mineração, que ele ia aprovar, falou na audiência pública, e agora ele veta esse projeto, claramente, né, acaba beneficiando a mineradora. Ou ele está perdido, ou ele não é ele que decide, né, as coisas da cidade. A Marília está falando que a forma do nosso prefeito governar lembra muito a do Bolsonaro, do governo federal. Aí a Lindalva, o Golini, ela está perguntando se esse veto é definitivo. Lindalva, o veto não é definitivo, porque os vereadores eles podem derrubar esse veto na Câmara. Então, há como reverter. O Felipe Bisteira, ele está falando, né, agradecendo pelas informações, parabenizando a gente, né, que apesar das divergências ideológicas, ele tem o nosso apoio. Quer dizer, a gente tem o apoio dele. A Dulce Rodrigues está falando assim, que a preservação da nossa água poderia ser uma bandeira de reeleição do William Parreira. Pois é, Dulce, ele está usando ao contrário. Assim, ele está preferindo dar a nossa água a troco não sei de quê.
ou a gente sabe muito bem de quê e não está deixando às claras, né? Pode comentar, gente, se vocês quiserem interromper aqui, eu vou lendo os Ô, Geisa, comentários. Sim, quando o William Parreira assumiu essa gestão, eu fui chamado na prefeitura justamente com o professor José Márcio, porque eu e o José Márcio conhecemos boa parte dessa serra estadual, do Parque Estadual Certo Rola Moço. E na ocasião, a prefeitura procurava uma área para criar um patrimônio de, como é que era, gente? Era um parque ecológico que eles queriam criar na região. Então, precisava de uma área que seja doada. Falei, então chamou o cara na hora certa. Nós vamos matar 2 coelhos numa cajadada só. Vamos caçar os direitos dessa mineradora, vamos barrar essa mineradora e vamos colocar isso ali. Vamos envolver as crianças de escolas nessa área, nesse parque, né? E a gente não tem mais mineradora, continuamos a ter água e vamos fornecer mudas de plantas do Cerrado para essa região do Brasil todo. Pegou fogo numa Serra do Cipó. Ah, Ibirité mandou 10 mil mudas para lá, né? Porque hoje nós temos em Inhotim aqui perto, que é uma referência, vem gente do mundo todo para esse lugar para conhecer. Chega ali, o que tem agora aqui? Ah, tem o Cristo lá no Rio. Porque a gente tem uma coisa de bom tamanho que possa, né, que seja atrativo a eles. Mas isso foi podado, na época o secretário de desenvolvimento conversou com a gente e falou, ah, não, mas o prefeito já está conversando com o pessoal da mineradora, ou seja, já estava casada essa situação. Quando ele ganhou a eleição, isso já estava casado, já estava conversado, né? Por isso, o motivo dele vetar esse do nosso projeto de patrimônio hídrico e biodiversidade, ok? Não, eu só queria comentar para aqueles que estão nos, esclarecer melhor para aqueles que estão nos seguindo. Eu fiz menção a 2 leis que a Câmara Municipal aprovou em 2018 e que foram sancionadas pelo prefeito do município, né? Projetos aprovados e sancionados pelo município. Então, eu cito aqui a Lei 2.213, de 4 de setembro de 2018, dispõe sobre a preservação do patrimônio histórico, cultural e natural, patrimônio histórico, cultural e natural do município de Ibirité na área de preservação permanente do Condomínio das Palmeiras. Lei 2.213 de 2018, tá? Agora, veja bem, a Lei 2.223, 2019, dispõe sobre a criação do Parque Ecológico do Novo Horizonte. E foi aprovada e sancionada pelo prefeito. Aqui, ó, o PLO, Projeto de Lei Ordinária, 2018, de autoria do vereador Daniel Sérgio. Tá vendo? Então, veja bem, a própria Câmara aprovou, em tempos recentes, em 2019 e 2018, 2 leis. Na criação de um parque, o Parque do Novo Horizonte, Parque Ecológico do Horizonte, e a preservação do patrimônio histórico, cultural e natural do município de Ibirité, do Condomínio das Palmeiras. E foram sancionadas pelo prefeito. Então, na realidade, esse argumento que tudo aquilo que argumenta de uma forma até assim, na minha opinião, assim, ridícula, é desmentido pelo próprio Poder Executivo. Pelo próprio Poder Executivo que sancionou 2 dessas leis em tempos recentes. Então, não é aceitável o que o prefeito fez. A Câmara dos Vereadores, ela tem essas 2 exemplos de que ela, veja bem, de que ela, Câmara Municipal de Ibirité, exerceu uma competência legal, prevista na Constituição da República, prevista na Lei Orgânica do Município, de preservação e proteção do patrimônio, no nosso caso, o patrimônio hídrico e da biodiversidade, está previsto lá no artigo 24, né? São competências legislativas, se é legislativa, é legislativo, não é do executivo, e depois é reforçado no artigo 30, que trata das competências do município, onde fala que o município tem competência para legislar sobre matéria de interesse local e suplementando a legislação federal e estadual. Então, assim, é um assunto que nem deveria estar sendo discutido pelo aquilo que nós discutimos publicamente com o prefeito, com a Câmara de Vereadores, em diversos momentos. Quero ressaltar isso. Não foi uma única reunião, não. Diversos momentos. E pelo isso que o prefeito assumiu publicamente, diante de 600 pessoas,
dentre eles todos os vereadores do município, e nesse momento está discutindo o outro projeto que nós apresentaríamos para a Câmara, que é a instituição de uma área de preservação ambiental da APA, né? Então, assim, não é aceitável essa... Eu acabei de exemplificar aqui dois de lei, origem do Poder Legislativo, que um deles trata de uma história cultural e natural, e o outro da constituição, da instituição de um parque ecológico do Novo Horizonte. Iniciativas da Câmara Legislativa que foram sancionadas pelo prefeito. Então, olha, realmente a Câmara dos Vereadores precisa dizer para o prefeito William Parreira, se o senhor quer ser inimigo do meio ambiente, seja, mas não arraste os vereadores de Ibirité, que por unanimidade aprovou esse projeto. Não nos jogue isso junto com o senhor. A Câmara tem que dizer isso. Porque o tempo dos vereadores não pode ser desperdiçado. O tempo dos servidores públicos, que durante um ano trabalharam em cima disso, não pode ser jogado fora. Onde é que está a responsabilidade do prefeito? Que nos 45 do segundo tempo tira alguns argumentos, francamente, assim, fraquíssimos, e temos que a Câmara aprovou projetos até de maior envergadura no ano de 2018 e 2019, e agora vem com essa conversa. O prefeito de Ibirité, qual que é o real interesse dele? Se ele representa o interesse público no município de Ibirité, ou se ele representa o interesse privado da mineração Santa Paulina. Ele precisa dizer isso para a gente. A Câmara tem que cobrar isso dele. Nós estamos esperando essa resposta. Henrique, tem mais alguma coisa? Eu fiquei travando um pouco o seu vídeo. Não? Então, continuando aqui lendo os comentários, eu queria ressaltar, para quem quiser participar da nossa campanha, pode enviar vídeo falando contra o veto do prefeito, o vídeo gravado na horizontal. O número está passando aqui na tela, mas eu vou repetir para vocês. O Marcos, vocês vão encaminhar para o Marcos, que é o 993596184. Aí vocês vão gravar o vídeo na horizontal e falar que é contra o veto do prefeito. Quiser mandar alguma mensagem falando da importância da Serra do Rola Moça, também pode, fica à vontade. Aqui o Bistênio está comentando que queremos Ibirité, território livre de mineração. A Marília está falando aqui para fazer com que essa live chegue à maioria da população de Ibirité. A gente está tentando, viu, Marília? O Freixo Wander está falando sobre o patrimônio hídrico que foi aprovado lá em Muriaé, e como que o prefeito não faz isso aqui na nossa cidade. É muito injusto, aí eu estou resumindo, tá, Frei, o seu comentário, que é muito injusto ele não sancionar o nosso projeto de lei. Aí ele está falando aqui, se o prefeito William Parreira se mantiver esse veto, não merece jamais ser reeleito prefeito de Ibirité. Foi o que o Frei Wander mencionou aqui nos comentários. Agora vem o comentário do Anderson Mourão. O Anderson, ele foi secretário de Meio Ambiente aqui do município, e ele está falando assim, ó, Décio, Henrique e Geisa. O interesse do prefeito é claro, servir a mineração. Muito importante tensionar essa situação, que ele tenha que se posicionar em atos e não em discurso. Quando solicitei a minha exoneração da prefeitura, não tinha qualquer dúvida sobre essa postura. O prefeito avaliou e decidiu que ganha mais apoiando a Santa Paulina. Não podemos ter dúvidas sobre isso. Acho fundamental cobrar coerência dos vereadores. O interesse dos proprietários de terras no Rola Moça, que trabalham com a ideia de fazer loteamento na zona do abastecimento do parque do Rola Moça, também não pode ser desconsiderado. É porque aqui em Ibirité, como eu já mencionei, a gente teve... É como se fosse um feudo, sabe? Porque tem uma família aqui em Ibirité, aquela família que todo mundo já sabe quem que é, que saiu loteando Ibirité inteiro, inclusive o loteamento irregular na zona de amortecimento. Aí o Anderson ressaltou isso aqui, que isso não pode continuar sendo feito. Claro, isso não pode considerar sendo feito dessa forma, desordenada. E engraçado que teve tanto loteamento crescendo e tanta família morrendo, né? Tantas pessoas morrendo na enchente. Ou seja, moradia digna, projetos de moradia digna, zero.
mas especulação imobiliária, minerária, a serviço do grande capital, está bombando, né? A gente está quase encerrando a nossa live, aí eu li, né, o comentário do Anderson, se vocês quiserem fazer alguma consideração, fique à vontade. Geisa e Henrique, quero frisar com o pessoal que está assistindo a gente aí o seguinte, tudo que a gente falou aqui, isso está na Câmara, ou está no Ministério Público, ou a gente está trabalhando para que seja num lugar ou no outro. Já tivemos na Supran, está tudo documentado, né? A gente não está pondo inverdades aqui na nossa live. Nosso movimento é um movimento sério, sempre foi, nunca tivemos problema algum, né? Estamos aí para responder o que quiserem, né? Eu queria deixar claro aqui que a gente tem que defender muito essa questão dos agricultores em torno da Serra do Rola Moça, inclusive da ABD, né, que são alimentos que estão sem o agrotóxico, né, Geisa? E, inclusive, domingo, eu fiquei a tarde toda divulgando, mandando para meus amigos de Belo Horizonte, de Betim, de Contagem, de Ibirité, o trabalho deles, porque eles estão precisando de clientes para poder vender a ótima mercadoria que eles têm lá. Então, e muito importante, por quê? Porque a gente pode fazer com que os outros agricultores conscientizem também e tomem por este lado, né? Porque é mais rentável do que se produzir em grande escala com agrotóxico. É o meu parecer, é o que eu acho que deve ser, né? Então eu queria deixar claro esse ponto aí. E muito obrigado a todos. Só fazer um comentário, obrigada, Décio. Só fazer um comentário, ressaltar a importância da ABD, que é a Associação de Agricultores Agroecológicos e Biodinâmicos da Serra do Rola Moça. Em Ibirité tem um histórico rural, de agricultura, muito forte aqui na nossa cidade. É muito importante ter um executivo preocupado com a agricultura do nosso município, principalmente a agricultura que não utilize agrotóxico, que respeite a soberania alimentar das pessoas, que valorize a agricultura do nosso território, inclusive Ibirité tem um problema para atender a demanda do PNAE. Então, que fortaleça a agricultura no nosso município, ao invés de dar a nossa maior riqueza, né, nas mãos dessa questão tão destruidora que é a mineração, por exemplo. Henrique? Não, eu só queria, nesse encerramento, Jesse e todos aqueles que estão nos seguindo, dizer que nossa mobilização vai ser contínua. Nós queremos que os vereadores mantenham o compromisso que eles já assumiram conosco, com toda a Ibirité, né, na aprovação do projeto. E o nosso movimento, depois a Geisa vai falar, vai estar fazendo outras ações, tem essa do vídeo, né, dos vídeos com manifestando para que a Câmara derrube o veto, e nós vamos estar continuando esse debate público também, população, por esse meio das transmissões ao vivo. Eu queria só mesmo dizer o seguinte, prefeito William Parreira, o senhor teve 30 dias para nos chamar, nos ouvir, nos apresentar seus argumentos e, de repente, tentar estabelecer um diálogo de forma leal com a gente, coisa que a gente sempre fez com você, que a gente sempre fez com a Câmara dos Vereadores. Eu duvido que qualquer vereador aqui possa dizer que a gente atropelou alguma coisa, a gente não deu os tempos da Câmara, nós fomos compreensíveis o tempo inteiro, colaborativos o tempo inteiro. Infelizmente, o senhor não retribuiu a lealdade que o senhor recebeu. O senhor foi da forma que o senhor vetou esse projeto. Então, de modo que agora, infelizmente, o senhor perdeu a chance de se tornar um homem O senhor não é um homem de palavra, a verdade é essa, tá? O senhor assumiu essa palavra, está filmado, gravado, nas redes sociais. O senhor assumiu o compromisso de sancionar a lei que viesse da Câmara. Já sancionou outras que eu mostrei agora há pouco. Mas agora, como o projeto atingia, talvez, na sua opinião, os interesses que o senhor tem com a mineração Santa Paulina, o senhor perdeu essa oportunidade de se demonstrar um homem de princípios, de se demonstrar um homem visionário. O senhor perdeu essa oportunidade. A bola agora está com a Câmara dos Vereadores. É para lá que nós vamos. Todos os vereadores, a gente precisa que eles se posicionem e mostrem que o poder legislativo de Ibirité não está atrelado aos interesses inconfessáveis do prefeito de Ibirité. Então, nós precisamos de uma resposta rápida
e que esse veto seja derrubado pela Câmara e que Ibirité possa caminhar com os outros projetos que nós já discutimos com a Câmara dos Vereadores, inclusive com o prefeito, para que Ibirité se torne um território livre de mineração. Então, é nesse sentido que eu queria encerrar, no sentido de convocar a população, que está, os vereadores que estão, todos eles, para a gente dar uma resposta para o prefeito William Parreira, a forma correta de expressar uma posição a que ele utilizou. Ele poderia ter feito disso de outra forma. Então, nesse encerrar minha participação, virão outros companheiros aqui fazer esse debate com a população e também com os vereadores, e eu espero que a gente possa brevemente, já nessa semana ou na semana que vem, enterrar esse veto do prefeito para dar seguimento na nossa estratégia para que Ibirité possa ser declarado território livre de mineração. Muito obrigado, Gécio. Eu fico por aqui. Um abraço. Então, a gente vai, encerrando, né, a nossa live de hoje. Muito obrigada a todos e todas que participaram, que comentaram, que assistiram, que compartilharam. Seguiremos firme na luta. A luta não acaba aqui, a gente vai conseguir, junto com os vereadores, a gente conta com o apoio de todos os vereadores para derrubar esse veto do prefeito. E, novamente, quem quiser participar e somar conosco no Movimento Serra Sempre Viva, pode encaminhar o vídeo falando para os vereadores derrubarem o veto do prefeito, falando em prol da Serra do Rola Moça, para o número que está passando aí debaixo do nosso vídeo. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que participou e até a próxima. E a lama avançou qual dilúvio infernal. Acidente não foi, sabiam que não, mas tinham que produzir, tinham que produzir. Mariana, Brumadinho, profetas falaram, mas os grandes não ligaram. Profetas falaram,